A paz do Senhor, meus irmãos. A missionária Gleice falava aqui sobre o hino Ser Como Tu, que já fazem 19 anos. E eu digo sem sombra de dúvida nenhuma, é o hino mais belo que eu já ouvi na minha caminhada cristã. É o hino mais belo. Poucas vezes eu louvei a Deus com esse hino, porque muito quebrantado, meditando na letra, orando através dessa letra, Deus tem me enchido bastante com a graça dele, com a misericórdia, tem renovado as minhas forças. E eu sou muito grato a Deus por Ele ter nos dado esse hino maravilhoso, uma belíssima poesia, uma excelente oração, um louvor maravilhoso. Por favor, queridos, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5. A Bíblia é nova e eu tenho que judiar dela, sabe? Para ela ficar abertinha. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 16. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Louvado seja Deus por sua palavra. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, em algumas versões diz. Outras, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A carta do apóstolo Tiago aqui, ela é considerada para o Novo Testamento um livro sapiencial, ou um livro de sabedoria. Assim como é o livro de Eclesiastes, Provérbios e alguns Salmos, considerados como literatura sapiencial ou livro de sabedoria, a carta do apóstolo Tiago no Novo Testamento é também considerada uma carta de sabedoria. Por ser um livro sapiencial, ela possui um caráter muito prático, que é característico da literatura de sabedoria. Esta carta, ela tem por objetivo mostrar a religião pura, ou seja, o amor divino experimentado nos corações de nós, povo de Deus. Um amor prático, um amor experimentado por nós. Esse é o objetivo do amado apóstolo Tiago aqui nesta carta. E antes que a gente avance mais na exposição, deixe-me chamar a atenção, já que a gente diz que é um livro de sabedoria, então que a gente faça a distinção, ou que a gente tenha claramente em nossa mente o que significa sabedoria. O termo sabedoria, por a sua definição, é aquele uso correto do conhecimento. Isto é, aquele conhecimento que eu faço uso glorificando a Deus e edificando o povo do Senhor. Isso é sabedoria. É muito diferente de conhecimento. Eu posso ter bastante conhecimento e nenhuma sabedoria. Mas eu não posso ter sabedoria se eu ainda não tiver um mínimo de conhecimento. Porque o conhecimento, a sabedoria, é o uso correto do conhecimento. Por isso eu digo aos jovens que tanto se encanta com filosofia. A filosofia comum é ser amigo da sabedoria. A filosofia cristã é ser amigo do sábio. Percebem a diferença? Na sabedoria comum eu sou amigo do conhecimento. Na sabedoria, na filosofia cristã, eu sou amigo do sábio. E sábio com S maiúsculo. Sábio sendo ele Deus. Por isso, o apóstolo Tiago aqui, ele diz: quem não tem sabedoria, peça a quem? A
Deus que dá liberalmente e não lança em rosto, pois esta sabedoria de Deus, ela é pacífica, ela produz o bem, diferentemente da sabedoria humana, que segundo o apóstolo Tiago, é diabólica, demoníaca e irracional. Então a gente entende aqui, num livro de sabedoria, que a sabedoria de Deus nos encanta, porque ela tem por objetivo a glória de Deus e a edificação da sua igreja. Dito isso, sobre este livro de sabedoria, a gente vai começar a olhar para o nosso texto com mais profundidade. Lembre-se, a gente está falando de um livro que nos mostra uma característica mais prática, mais vivenciada no nosso dia a dia. E eu quero, antes de partir para o nosso texto, trazer à luz duas grandes verdades que foram ditas aqui, neste lugar, e que a gente precisa se atentar para o que Deus está dizendo neste lugar, para a nossa vida. A primeira grande verdade que eu quero lançar luz sobre o nosso texto, em Tiago capítulo 5, foi dito aqui, neste lugar. Preste atenção. No dia 28/4, quando a missionária Gleides pregava aqui, neste púlpito, sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus. Ela pregou no texto de Jeremias, no capítulo 42, entre o versículo 5 e o versículo 7. E a missionária Gleides diz uma verdade crucial aqui dentro, importantíssima, muito pertinente para a gente. Ela disse o seguinte: guiada pelo Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Ela disse, preste atenção, abre aspas, ouvir a voz de Deus é uma questão de sobrevivência. Você está entendendo? Ouvir a voz de Deus é uma questão de sobrevivência. O próprio Senhor diz isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que você está ouvindo aqui diz respeito diretamente à sua vida, à sua sobrevivência. Sendo então, portanto, se ligue no céu. Você não está aqui disperso e nem está tirando um cochilo e nem muito pouco esperando o tempo passar. O que você está ouvindo aqui diz respeito à tua vida aqui e na eternidade. Então, apoiando aquilo que a nossa missionária disse aqui, ouvir a voz de Deus é uma questão de sobrevivência. Também foi dito aqui a nossa segunda verdade que eu quero lançar à luz sobre o nosso texto. Foi dito aqui, no culto de Santa Ceia, ministrado pelo nosso pastor Washington, quando este pregava em 1 João, no capítulo 4, do verso 7 até o verso 16, quando ele falava sobre o amor a Deus, nosso pastor aqui disse assim: o amor é a evidência ou a principal evidência da nossa comunhão com Deus. E ele usou um texto riquíssimo, importantíssimo, muito pertinente. Um texto de João que diz: quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Você está dando importância a isso? Quem não ama, não conhece a Deus. Percebam comigo, não é simplesmente amar por amar. É amar a palavra de Deus, a obra de Deus, a missão de Deus, o povo de Deus, a causa de Deus. Se você não ama a Deus nesses termos, o nosso pastor fez aqui um belíssimo exercício. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, doar toda a sua fortuna, conhecer toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, falar a língua dos homens e dos anjos,
de nada, absolutamente nada vai adiantar se você e eu não conhecer, não amarmos a Deus, a sua obra, a sua palavra. Percebam comigo? Olha na linha do tempo, você tem que dar atenção à palavra de Deus. Nós temos que compreender a extensão do amor de Deus pelas nossas vidas. Temos que nos apoiar sobre amar a Deus, como já foi dito aqui, acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Com essas duas verdades, a gente olha para o nosso texto e a gente vai entender agora, irmãos, como essas verdades, como isso se encaixa. Deus, ele costura as suas verdades na nossa linha do tempo, passado, presente e futuro, e que se a gente estiver atento, a gente consegue ouvir Deus falar conosco constantemente, nos advertir constantemente. O problema é que a gente se desperta fácil demais. A gente se deixa levar por outros pensamentos fácil demais. A gente sai deste lugar rápido demais. Percebam comigo uma verdade absoluta nesse texto de Tiago. Percebam, olha só, ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam sarados, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja Deus. Alguém pode me arrumar um pouquinho de água, por favor? Louvado seja Deus pela sua palavra. E percebam comigo, irmãos, aqui, olha só, ele está dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero dizer para vocês, em cima desse texto, que a intercessão é a evidência mais forte do amor cristão em nossas vidas. Repito, a intercessão é a evidência mais forte do amor cristão em nossas vidas. A intercessão, ele trouxe na taça de Salomão. Nem Salomão, em toda a sua glória, bebeu olha só. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Ele está de olho no galardão, porque deu um copo de água a um dos pequeninos, né? Ele está de olho nisso. Percebam comigo, irmãos. Volta aqui para o texto junto comigo. Olha que interessante. Um pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse com muita propriedade sobre a intercessão, e ele disse assim: quando a igreja ora, os céus se movem, a terra treme e coisas extraordinárias acontecem. Quando a igreja ora, os céus se movem, a terra treme, coisas extraordinárias acontecem quando a igreja ora, quando a igreja dobra os seus joelhos. E a intercessão é quando eu levo a Deus uma causa que não é minha e desejo que sobre aquela causa, aquela pessoa, Deus derrame da graça dele. O intercessor é aquele que leva a causa de outro diante de Deus e espera que Deus derrame da sua graça sobre a vida dele. Que coisa bela, irmãos, que coisa maravilhosa é a intercessão. A intercessão tem um poder tão grande sobre as nossas vidas, tão grande, que nem a ciência explica. Deixa eu te contar um caso. Veja que interessante, um neurologista chamado Dennis Bergman, que é um pesquisador da Universidade do Amazonas, participou de uma pesquisa, de um estudo, um experimento científico com 1000 pacientes. E ele tentava, junto com uma comitiva grande de cientistas,
descaracterizar a eficiência da oração na vida das pessoas. A ciência hoje admite, preste atenção, que quem ora tem a sua saúde melhorada. Isso é fato científico. A ciência já se curvou diante disso. Quem ora tem a vida com mais saúde. Só que os caras não estavam conformados com isso e chamou a nossa oração de um placebo. Quem é da área de saúde vai entender melhor disso. Na Segunda Guerra Mundial, quando os camaradas não tinham remédio para todo mundo, faziam umas pílulas de farinha e o camarada tomava, acreditando que ficava bom, e aí tinha uma melhora significativa. É o efeito que a ciência chama de efeito placebo. Bom, chamava a nossa oração de um efeito placebo. Veja como Deus é perfeitamente sábio. Sábio, lembra? Livros da sabedoria. Como Deus é sábio. Pegaram-se 1000 pessoas aproximadamente que estavam em coma, e essas pessoas receberam oração e melhoraram. Essas pessoas estavam em coma e melhoraram. Agora, como é que o efeito placebo vai funcionar em quem está em coma? É para a glória de Deus. É para Deus mostrar que a oração tem efeito sobre terceiros. Está comprovado cientificamente. A intercessão é poderosa. Interceder melhora a vida de outra pessoa. O que a ciência provou é o que nós sabemos, que quando intercedemos aqui, Deus age em qualquer lugar do mundo. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, e Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Ele é Deus. E aí, meus irmãos, quando a gente está diante disso, de uma maravilha, de ver a ciência se dobrando 2 vezes, ou como eu gosto de dizer, quebrando a cara 2 vezes, admitindo que a oração pode muito em seus efeitos, era para a gente dizer assim: eu já sabia, porque eu oro, porque eu intercedo, e Deus faz. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Mas olhe para o nosso texto. Não deixe o seu texto aberto não. Eu sei de cabeça o texto, mas tu tem que olhar na tua Bíblia, certo? Seja um bereano. Perceba o seguinte: no nosso texto, no capítulo 5, no verso 16, ele diz o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros. Tu sabe o que é intercessão? Uma das marcas de uma igreja que intercede. Olha, eu só posso confessar o meu pecado para Igor com 2 situações. Primeiro, eu tenho que ter intimidade com Ele. Segundo, eu tenho que confiar nele. Uma igreja que intercede é uma igreja que tem intimidade e confiança. Conforme o sábio Salomão diz em Provérbios 17 que em todo tempo ama um irmão, mas na angústia nasce um irmão. E há irmãos e há amigos do nosso coração, do coração dos irmãos, mais chegados do que aqueles irmãos de sangue. Ou não são? Ou não temos aqui, nesta igreja hoje aqui, eu tenho pelo menos, amigos mais chegados do que meus irmãos. Uma igreja que intercede, uma igreja que intercessora, é uma igreja que tem intimidade. É uma igreja que confessa os seus pecados uns aos outros, porque tem intimidade uns com os outros. E detalhe, quem confessa pecado não é necessariamente aquele que peca mais não, viu? Mas confessa pecado aquele que está mais próximo de Deus, porque é iluminado por Deus e consegue perceber os seus pecados e dele fazer confissão para alcançar o verdadeiro arrependimento. Louvado seja Deus. Mas percebam comigo, um pouquinho mais adiante, ele diz assim: olha, Igor, e orai uns pelos outros. Ora, eu devo confessar os meus pecados ao meu irmão, mas perceba a sabedoria do livro, mas o meu irmão tem que ter a capacidade de orar por mim e não espalhar o meu problema. Uma igreja intercessora é uma igreja madura,
é uma igreja que sabe ouvir. Uma igreja madura é aquela que experimenta o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12. Ela sabe alegrar com os que se alegram, mas também sabe chorar com os que choram. Uma igreja intercessora é uma igreja que tem maturidade. Olha só. E aí ele dá um terceiro passo belíssimo. Ele diz assim: orai uns pelos outros. Para quê, irmãos? Para que, segundo o texto? Para que sejam curados. A igreja que intercede é uma igreja que experimenta cura. A igreja intercessora é uma igreja que testemunha sobre curas. Por que tipo de curas? Espiritual, curas emocionais, cura financeira, restauração de ministério. A igreja que intercede é uma igreja que vê a cura acontecendo no seu salão de reunião, dia após dia, culto após culto. Escuta falar que Deus respondeu às orações. Essas são marcas de uma igreja intercessora. Agora preste atenção. O apóstolo Tiago ainda vai mais além e diz para a gente, concluindo o versículo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu costumo fazer lá na minha casa, quando me reúno com minha esposa e meus filhos, e para alguns irmãos, e eu lembro daquilo que Filipe diz ao eunuco. Ele diz assim: entendes o que lê? Tu entendes o que tu está lendo? Tu entendes quando a Bíblia diz assim: a oração de um justo é poderosa? Você está entendendo isso? Você absorve isso? Você consegue entender a dimensão que é? A oração de um justo é poderosa. A oração, escute, a oração de um justo é poderosa. Agora, é poderosa para quê? É bom ser curioso, biblicamente. Para que é? Como assim a oração ela é poderosa? Quando C.S. Lewis escreveu um livro falando sobre a oração muda as coisas, ele quis dizer no seu livro, eu tive a oportunidade de ler, e ele dizia o seguinte, que a oração não muda as coisas. Entendam? Deus muda situações através das orações do seu povo. Porque Deus escolheu que fosse assim. Ele é soberano. Ele decidiu mudar as nossas vidas, as nossas situações ao redor, através da minha e da tua oração. Porque Ele quis fazer dessa maneira. Ele quis que a gente participasse da obra dele, orando, pedindo a Ele, intercedendo pelo outro. Por quê? Porque assim a oração de um justo ela é poderosa. O contexto do nosso texto é a intercessão. Intercessão continuamente. A oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 11, vai dizer que Deus faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Ou seja, Ele é Deus, faz o que quer, quando quer e da maneira que Ele quer. Ele é Deus, soberano, lembra? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és o quê? Além de ser Senhor, Ele é o quê? Absoluto, absolutamente Deus. Ele faz conforme Ele quer, e Ele quis fazer através da nossa oração. Porque Ele decidiu que fosse assim. Por isso, a gente vê constantemente a obra de intercessão na Bíblia. Eu não vou ter tempo para lhe mostrar de tudo, mas deixa eu citar só uns exemplos para vocês. Deus, através da intercessão, Ele pode salvar os nossos parentes. Amém. Você crê nisso? Você crê que a oração de um justo é poderosa em seus efeitos para que Deus possa salvar nossos parentes através da nossa intercessão? Ou não foi assim que Deus fez, em nosso caso, nosso patriarca Abraão?
E quando ele intercedeu junto a Deus por Ló, lá em Gênesis 18, e ele disse assim: Senhor, eis que sou pó e cinza, mas eu vou me atrever a falar. E aí ele começou naquela linda intercessão: 50, 40, 30, 20, 10. E no capítulo 19, a Bíblia diz que quando Deus começou a destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz assim, 19:29, diz assim: e Deus se lembrou das orações de Abraão pelo seu sobrinho Ló e o tirou do meio da destruição. Deus pode salvar, irmãos. Deus pode salvar nossos parentes através da nossa intercessão. Então abre a tua boca, ora a Deus, pede a Deus: Senhor, meu primo, minha prima, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha esposa, Senhor, salva, salva. Deus decidiu que salvaria através das nossas orações. Mas Deus pode salvar um povo, Deus pode salvar uma geração através da intercessão de um justo. Ou não foi assim com Moisés? Quando o povo fez um bezerro de ouro, e o povo queria adorar ali aquele bezerro, adorou aquele bezerro. Então Deus desce no seu furor e vai destruir aquele povo. Mas veja só, Moisés, o escolhido do Senhor, disse: Senhor, este povo pecou. Está lá em Gênesis, Êxodo 32, está lá escrito: Senhor, este povo pecou contra ti, mas peço-te, olha a intercessão, eu peço-te, perdoe os seus pecados, ou então, Senhor, me risca do teu livro. Meu Jesus, que intercessão, que ousadia desse homem, que amor por este povo esse homem tinha. Por isso que Deus o escolheu. Esse homem amava esse povo. Ele disse: Senhor, perdoa-lhes. Ou então, Senhor, risca o meu nome do livro. Risca, Senhor. Jó, Deus, como fez com Moisés e preservou aquela geração segundo os seus propósitos, para que Josué e Caleb entrassem na terra prometida. Mas eu quero também te dizer que Deus pode preservar o teu coração, mesmo sobre aquelas pessoas que te fazem mal, quando você intercede por elas. Ou não foi assim com Jó? Capítulo 42. O que a Bíblia registra? E Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, aqueles que falaram tantas coisas terríveis contra Jó. Mas Deus preservou o coração de Jó, porque Jó estava intercedendo por aqueles homens, por aqueles seus amigos. Deus pode preservar o nosso coração através da intercessão. Deus pode nos ensinar a obedecer a sua palavra através da intercessão. Veja o caso de Samuel, no capítulo 2, verso 23. Samuel diz assim: longe de mim, Senhor, deixar de orar por este povo. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por este povo. E olha que Samuel foi um dos maiores e um dos melhores juízes que Israel teve. Um homem de Deus, que nos ensina o valor da intercessão. Mas vamos acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo já está se esgotando. O que dizer de Paulo? Um intercessor da igreja. Paulo fez uma oração em Efésios capítulo 3, versos 18 e 19, que segundo Augusto Nicodemos, ele diz assim, que se essa oração não tivesse na Bíblia, seria uma blasfêmia a gente fazer. A oração de Paulo pela igreja é: Senhor, oro para que eles compreendam qual seja, Senhor, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e que conheçam o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Aí ele pede mais uma coisinha: e que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí deu um nó na minha cabeça quando eu cheguei aí. Paulo está orando a Deus e dizendo: Senhor, eu oro para que Sarilene seja cheia da plenitude de Deus.
Olha o que este homem está intercedendo pela igreja de Éfeso, pela igreja de Campina Grande, pela sede do Católico, para que a gente seja cheios da plenitude de Deus. O que dizer daquela igreja lá em Atos capítulo 12, lembra? Quando Pedro estava preso, com aquela impossibilidade da igreja de Pedro ser liberto. O que acontecia naquele momento? Me ajude a lembrar. A Bíblia diz que a igreja orava incessantemente e Deus libertou. Imagine se eu e tu, nós dois, nós tudinho, nós junto e misturado, se a gente orasse incessantemente para Deus encher o pastor Washington quando ele subisse no púlpito dessa igreja. Ia sair. Ia ser um pipoco no inferno. Ia ser um tremendo golpe na cara de Satanás. Eu creio assim. Irmãos. Quando a igreja ora, o púlpito pega fogo, irmão. É assim. Eu não estou dizendo da minha boca, é a história da igreja. É a história da minha professora, está ali no canto e ela sabe que é assim, porque ela me ensinou desse jeito. Todas as vezes que a igreja ora, o púlpito pega fogo. Todas as vezes que a igreja ora, o ministério de louvor se enche da unção de Deus. É o poder da intercessão que acontece, irmãos. É o poder da intercessão em nossas vidas. E é desse jeito que acontece. É desse jeito. Aí deixa eu só abrir um parênteses aqui. Alguns dos irmãos, e gostam, e não tem problema nenhum nisso, pelo menos eu vejo assim, gostam muito de um pregador chamado Charles Spurgeon. Já ouviram falar dele? Considerado o príncipe dos pregadores. Talvez se dissesse isso para ele, ele não quisesse esse título, né? Mas veja só, perguntaram a Spurgeon, qual é o sucesso do teu ministério? Porque centenas de milhares de pessoas se juntam em Londres, ano após ano, para ouvir a tua pregação. E aí ele disse assim, Ivo, é porque aqui nós temos, nessa igreja nós temos ele chamou usina de poder. Aí eles, como assim? E aí eles disseram assim, porque toda segunda-feira nós temos uma reunião de oração e centenas de irmãos vêm aqui orar, pedir a Deus que enche essa igreja do seu poder e que alcance vidas lá fora. Percebe? E quando uma comissão de pastores foram visitar a igreja de Charles Spurgeon, ele levou aqueles pastores até uma sala, embaixo do púlpito ficava essa sala, e os irmãos oravam lá embaixo. E Spurgeon dizia, na sua biografia pessoal, ele dizia assim, que todas as vezes que ele sentia que precisava de poder, ele batia mais no chão. Os irmãos lá embaixo ouviam e oravam, e Deus derramava do poder na vida dele. Não existe pregação boa sem unção. Não existe unção sem oração. Não existe poder na igreja sem oração. Não existe. É regra de Deus. É estatuto de Deus. Foi Deus que estabeleceu desse jeito. Por isso o apóstolo Tiago aqui nos ensina: a oração de um justo é poderosa, pois é através da oração de um justo que Deus derrama poder na sua igreja. É regra. É assim que funciona. É assim. Eu queria estar com aquela camisa assim, eu sou prova disso, sabe? Para fazer a propaganda. Porque a irmã Ivone pegou de uma vez para mim, me chamou ali e disse: eu oro pelo teu ministério. Eu digo: continue, irmã, não pare não, senão eu caio. Não pare, cadê ela? Está aqui não, né, bichinha? Eu digo: não pare não, senão eu caio. O irmão Ivo, cadê ela? Vai chorar hoje? Correu, foi arrematado. A gente está com problema, viu? Foi só ele, viu? Então veja só, perceba, irmão Ivo e o pastor Araújo pegaram no meu ombro, um na
um no ombro esquerdo e outro no direito, não sei nem onde eu estou, mas pegaram um de um lado e um do outro, e disseram assim, e começaram a orar pela minha vida, para que Deus abrisse uma porta de emprego. E percebam, eles oraram aqui, e Deus ouviu lá em cima, irmão. Percebem? Aí tem o poder da intercessão, o que Deus pode fazer na minha, na tua vida, na vida dessa igreja, através da intercessão. Coisas extraordinárias, como diria o pastor Hernandes Dias Lopes, coisas extraordinárias Deus pode fazer através da nossa oração. É assim, Ivo, porque Ele escolheu usar a oração da gente como um caminho, como um veículo, como uma forma, como um caminho para fazer na sua igreja. É através da oração. E eu deixei propositalmente o último intercessor, o mais brilhante, o mais glorioso, o mais esplendoroso intercessor, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, leão da tribo de Judá, guerreiro forte, valente, invencível em todas as batalhas. Ainda que pudesse se contar todas as estrelas do céu, todos os grãos de areia da praia, ainda que pudessem pesar toda a água que existe na terra, ainda seria incomparável ao número de vitórias desse guerreiro. Amém. Jesus Cristo. A obra de Cristo, escute, a obra de Cristo é uma obra de intercessão. Cristo é o sumo sacerdote para sempre. O autor dos Hebreus diz, é para sempre o sacerdote, aquele que traz Deus ao povo e pega o povo e leva a Deus. É o sumo sacerdote. E Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 8, ele antes morreu e ressuscitou e está à destra de Deus Pai, e intercede por mim e por tu todos os dias, de dia e de noite. Cristo intercede por nós. Cristo, nosso intercessor. Será que você tem um intercessor fraco? Um intercessor fortíssimo, Deus Filho intercedendo por você. A oração mais importante registrada na Bíblia Sagrada é a oração de João capítulo 17. E nessa oração, Jesus intercede por nós. É o Deus Filho intercedendo junto ao Deus Pai por nós. Ele diz, Pai, eu rogo, isto é, eu suplico intensamente pela vida dos discípulos. Eu não rogo pelo mundo, Pai, eu rogo por eles, porque Tu os me deste, e eles são Teus. E aí ele mais diz assim, mas eu também não só rogo por eles, Pai, eu rogo também por Ivo. Entendeu? Eu rogo por aqueles que ainda hão de crer em Ti, Senhor. Ainda hão de crer no Senhor. A oração mais importante da Bíblia Sagrada, ela é marcada pela intercessão, pela força e o poder da intercessão. A obra de Cristo em si, ela é uma obra intercessória. Lembra do que... Tá, tudo bem, vocês não lembram. Mas lembra Gleice, no culto de Santa Ceia, ela faz, e não olhe para mim com esses olhos perdão, porque é verdade, e ela faz uma leitura bíblica aqui de Isaías 53, e ela lê, eu não vou citar todos os versículos, mas no último versículo que ela leu, e eu guardei para mim, eu segurei para mim, ela diz assim, e Cristo derramou a sua alma até a morte, e foi contado entre os transgressores, e levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores, por mim e por tu, intercedeu. Na cruz do
Calvário ele brada e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercede. A obra de Cristo, ela é uma obra intercessória. A obra do Deus Filho, ela é intercessória. A obra de Deus Espírito Santo, que está conosco, o nosso paracleto, o nosso ajudador, o nosso consolador, ela é uma obra intercessória. Ora, vós não sabeis orar como convém. Por isso, o Espírito Santo faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A obra da igreja, a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo é uma obra intercessória. Você e eu não temos como tirar a palavra intercessão de Gênesis a Apocalipse. Não temos como tirar, por exemplo, dessa igreja que fez 85 anos, essa denominação, a obra de intercessão. Não temos. Agora, muito me admira, num culto de domingo, a igreja cheia e 6, 7 pessoas intercedendo aqui. Lembra da história de Spurgeon, que reunia centenas de pessoas? Ele tinha uma reunião de oração que acontecia antes e durante o culto. E alguém vai me dizer assim, Ivo, por exemplo, pode dizer: não, Modesto, mas é porque no domingo há irmãos de fora, tem pessoas que nem convertidas são que vêm no domingo. Ótimo! Excelente oportunidade para você mostrar que aqui é uma igreja de oração. É uma excelente oportunidade para você orar por aqueles que não conhecem a Cristo. É uma excelente oportunidade para você pregar por aqueles que vão ministrar a palavra do Senhor, para que Deus derrame do seu poder, da sua graça, da sua unção. Nós precisamos entender o valor do poder da intercessão. E quando a gente compreender isso, experimentaremos, segundo Tiago, cura das mais diversas possíveis que você pode pensar. Porque a oração de um justo, ou através da oração de um justo, Deus salva parentes, Deus salva uma geração, Deus salva um povo, Deus preserva teu coração, Deus ensina tu a obedecer, Deus restaura a sua igreja, Deus enche a sua igreja, Deus faz com que a igreja avance, através da intercessão. Escute, preste atenção, porque você é parte do ministério de intercessão. Você e eu somos parte do ministério de intercessão. Porque se você disser que intercessão não é para você, então você precisa rever o seu nascimento em Cristo Jesus. Porque se eu estou dizendo para você que a obra de Deus Pai, a obra de Deus Filho e a obra de Deus Espírito Santo é uma obra de intercessão, e você disser que não tem nada a ver com intercessão, então você não tem nada a ver com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só resta o caminho. Necessário vos é nascer de novo. A intercessão tem tudo a ver com nossas vidas. Eu queria deixar para vocês, concluindo, que já são 9h35, uma palavra que Deus deixou antes de destruir Jerusalém, antes de levar aquele povo cativo. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, no verso 30, ele diz assim: procurei entre as pessoas alguém que se colocasse perante mim, na brecha, perante mim, para que eu não destruísse esse povo, e eu não achei ninguém. Alguém pode dizer assim: Senhor, eis-me aqui, como Isaías, eu sou, Senhor, intercessor, eu estou disposto, Senhor, a ser um intercessor, a ser uma intercessora, eu estou disposto, Senhor, a lutar contigo as batalhas espirituais desse século, desse tempo. Senhor, eu sou um intercessor, eis-me aqui, Senhor. Alguém pode dizer isso para o Senhor nessa noite? Amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Só tem Valber, nosso irmão intercessor. Tem mais intercessores aí? Tem alguém para se colocar na brecha pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, pela minha família? Tem alguém para se colocar na brecha pelo pastor Washington, pelo pastor Jânio, pelo pastor Araújo,
pelo pastor Fabrício. Tem alguém aí? Tem alguém aí para se colocar na brecha pelos missionários, pela obra de Cristo? Tem alguém aí para se colocar na brecha pelos nossos professores na escola dominical, pelos nossos irmãos de uma ação educada? Oh, meu Deus, isso é amor que nós precisamos ter. Vamos orar? Se coloque de pé. Chega aí, vamos orar. Chega pra cá. Eu vou me cortar com a tua oração. Você crê que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, louvado e agradecido, Senhor, foi falado nesta noite, Senhor. Levanta esta igreja de intercessão. Tem misericórdia de nós, Pai. Às vezes nós pensamos que são os intercessores e não somos. Tem misericórdia de nós, Pai, para que nós sejamos verdadeiramente intercessores. O Senhor tem falado no meu coração que o verdadeiro intercessor é quando está orando por um que está doente, como ele estivesse com câncer, e o intercessor sentisse aquelas dores daquela pessoa. Isso é uma verdadeira intercessão. Foi isso que Jesus sentiu por nós naquela cruz. Ele morreu por nós, Ele sentiu nossa dor. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, como a Tua palavra fala, Deus, que a oração de um justo, todos aqui estão justificados por Ti, Senhor, pelo Teu sangue. O Senhor tem revelado a nós como devemos orar, como devemos interceder. Tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos filhos obedientes, filhas obedientes, e entenda, como o Senhor falou hoje, será que nós estamos entendendo o que é uma intercessão? Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, e levanta, Pai, levanta esta unidade, esta comunhão, este amor pela intercessão, este amor um pelos outros, como Modesto deu um exemplo aqui. Será que tem alguém que possa se levantar para interceder pelo meu filho? Tantas mães, tantos pais chorando pelos teus filhos. Será que eu estou orando pelos filhos dos meus irmãos? Será? Tem misericórdia, Pai, e levanta uma igreja que o ame, a intercessão pelos pastores, pelos pregadores que vêm aqui em cima transmitir a palavra. Levante uma igreja, Pai, para que toda terça-feira, segunda-feira esteja orando pelo mensageiro da quarta-feira. Levante uma igreja na quinta, na sexta, no sábado, para estar intercedendo pelo que vai trazer a palavra no domingo. Levanta. Tenha misericórdia de nós. Começar por cada um que está aqui nesta noite. É assim que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus.